Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 3, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: mais progressos em direção à Filadélfia. Meta de hoje: leitura das páginas 19 a 21. Encargo inicial: a pregação do Evangelho. O encargo inicial do Watchman Nee era a pregação do Evangelho. A partir de seu segundo ano escolar, em 1922, ele começou a pregar o Evangelho a seus colegas, e muitos foram salvos, com exceção de um. Todos aqueles cujos nomes ele anotou em seu caderno de oração foram salvos, o que resultou em um reavivamento. Ele passou a pregar em sua cidade natal com a ajuda de seus cooperadores e centenas de pessoas foram salvas, o que levou a igreja em Fuchou a um notável crescimento. A fim de expandir a obra de evangelização, o irmão Nee começou a procurar espaços para as reuniões. Ele ganhou centenas de pessoas para o Senhor e essas pessoas precisavam reunir-se em algum lugar. Assim surgiu a questão: a que denominação pertenceriam? O Watchman Nee era originalmente de família metodista, porém seu encargo até então visava evangelizar e levar salvação às pessoas. A visão acerca do limite da localidade da igreja. Diante desse questionamento, Watchman Nee recebeu luz ao ler a exortação de Paulo sobre divisão em 1 aos Coríntios. Ele percebeu que quando alguém dizia que pertencia a alguma denominação, era como se estivesse dizendo: eu sou de Paulo e eu de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. 1 Coríntios 1:12. Isso não era bíblico. Ele enxergava que, como membro da igreja metodista, estava em uma espécie de sociedade e, embora não pertencesse a seu sistema, não escaparia das consequências. Estaria promovendo divisão no corpo de Cristo. Vendo a gravidade disso, voltou a ler a Bíblia de maneira minuciosa, focado na unidade da igreja. Nas Escrituras, ele teve clareza sobre o limite da localidade como a base para a unidade prática da igreja e viu que, universalmente, a igreja é uma só. Portanto, sua prática em cada cidade também deve ser uma só. Com essa visão da unidade, Watchman Nee, Leland Wang e sua esposa partiram o pão e tomaram o cálice em uma noite de 1922, não em base divisiva de uma denominação, mas sobre o terreno da unidade da igreja na cidade de Fuchou, no sul da China. Com muita alegria adoraram o Senhor, pois estava sobre a base a que todos os verdadeiros filhos de Deus naquela cidade pertenciam, e partiu o pão que incluía todos os filhos de Deus naquela cidade. O ministério de Watchman Nee pode ser resumido a Cristo e à Igreja. As revelações que Deus lhe deu, aliadas aos seus sofrimentos, resultaram em um ministério muito equilibrado, pois ele teve uma visão muito clara desses dois itens. Sua visão sobre Cristo tinha ênfase na vida e, em relação à igreja, enfatizava o conteúdo, a realidade e a prática. Sua pregação não era doutrinária. No quesito igreja, seu encargo foi estabelecer e edificar igrejas na base correta da unidade em uma cidade, para a satisfação do desejo de Deus. O resultado de seu ministério, à época em que foi preso pelo governo comunista em 1952, era de aproximadamente 400 igrejas levantadas na China e mais de 30 igrejas em diversos países do Sudeste Asiático, Singapura, Malásia, Tailândia e Indonésia.